Olá pessoal, sou o professor Afonso Henriques, do curso de Matemática na UESC. Eu fui indicado para ministrar a disciplina Cálculo 4 e nessa disciplina nós vamos acompanhar os objetos de estudo propostos e eu vou apresentar primeiramente a disciplina como é a programação como toda, os créditos, os objetos de estudo previstos e a gente vai continuar seguindo essa aula até no momento em que nós vamos explicitar todo o trabalho previsto para essa disciplina. Quero contar com vocês, desde já, nesta primeira aula, até o final do nosso encontro. Estamos aqui para acompanhar a nossa primeira aula de Cálculo 4. Como estão vendo aqui, nós estamos na Universidade Estadual Santa Cruz, UESC, somos do curso de Licenciatura em Matemática, EAD. A disciplina é Cálculo 4, meu nome, como já falei na apresentação. Então, essa disciplina é uma disciplina foi proposta com 60 horas aulas, e nós dividimos essas por 4 créditos, significa dizer que nós vamos ter no mínimo 4 avaliações, e cada avaliação vai compor um crédito. Então, nós organizamos essas avaliações de acordo com a programação da disciplina que está lá disponível no Moodle para vocês. Lá tem a programação da disciplina, com todos os objetos de estudo previstos, as datas das avaliações, o programa da disciplina, itens de referências que vocês podem estar consultando. E o módulo, que é o módulo foi programado, organizado pelo vosso professor, pensando na vossa formação. Então, nós teremos lá no primeiro módulo, vai ser composto de 4 módulos, foi pensado exatamente em função da carga horária da disciplina e a quantidade de créditos. Então, nós temos 4 módulos. No primeiro módulo, nós vamos nos deparar com métodos teóricos de referência, modelos teóricos de referência, integrais duplas. Ele vai compor a primeira avaliação. No segundo módulo, nós temos lá a segunda unidade da programação da nossa disciplina, vamos trabalhar com integrais triplas. Nessa integrais triplas, terminando esse assunto de integrais triplas, nós vamos ter a segunda avaliação. E no terceiro módulo, que é a terceira unidade do programa da disciplina, vamos entrar no estudo de campos vetoriais. No estudo de campos vetoriais, as primeiras partes dos objetos previstos nos campos vetoriais, nós faremos a primeira avaliação, a terceira avaliação, desculpa, e finalmente, nós vamos trabalhar, então, no último módulo com teoremas. Lá veremos o teorema de Green, de Gauss e de Stokes. Daí, uma vez concluído esse assunto, nós faremos a 4ª avaliação. Então, sendo 4 avaliações, a média parcial da disciplina, o aluno tem que ter, no mínimo, 7, ou seja, nós vamos adicionar todas as 4 avaliações obtidas durante o semestre e dividir por 4. Uma vez o aluno alcança a nota 4, a nota 7, ela passa na disciplina direito. Caso contrário, se a nota for inferior, se média parcial for inferior que 7, então esse aluno fará, como vocês já sabem, a prova final. E depois da prova final existe a possibilidade de recuperação, que o programa já tem previsto isso. Então, esse resumo do planejamento da disciplina, vocês vão encontrar com mais propriedade no módulo, no espaço reservado para essa disciplina, para vocês terem essas informações e muito mais. Então, para nós começarmos a primeira aula, falando exatamente sobre os modelos teóricos de referência, além dos modelos teóricos de referência, como vocês podem estar vendo aqui, modelos teóricos de referência, nós entraremos, então, no estudo de integrais duplas. O modelo teórico de referência é uma possibilidade que estou introduzindo neste curso, nessa disciplina, para favorecer o aluno obter elementos de referência, de compreender muito mais, refletir sobre o que o professor ensina e o que você, aluno, aprende sobre qualquer que seja a disciplina ou objeto de estudo em matemática ou qualquer outra área de conhecimento. Então, esse modelo teórico serve para todos os objetos de estudo, não é só para cálculo. Nesse momento,
nós vamos nos apoiar nesses elementos teóricos para nós continuarmos nossos estudos. Então, nesse modelo teórico, ele é baseado, ele é proveniente de vários conceitos de teoria da didática e pensando sempre na melhor forma de aquisição de conhecimentos, em particular matemática. Dentre a diversidade de modelos teóricos existentes, eu estou trazendo para a gente, nesse nosso curso, o modelo praxeológico. Eu garanto que todo e qualquer objeto de saber, em particular matemático, ela é organizado em 2 blocos. Então, nós temos aqui um objeto de saber, vamos chamar objeto O. Esse objeto de saber, obrigatoriamente, ela é organizado em 2 blocos. Esse bloco, que nós vamos chamar do bloco da teoria, e outro bloco, que é da prática, que vai ser chamado de praxis. Esse modelo você vai se deparar com ele no material que está disponível. E o bloco logos, por sua vez, ela é composta por 2 noções. Essas 2 noções vamos chamar de teoria. E essa teoria vai ser representada pela letra θ maiúscula. Além disso, nós temos a tecnologia. Vai ser denotado pela letra θ minúsculo. θ maiúsculo, θ minúsculo. O bloco praxis, por sua vez, também é decomposto em 2 noções que vão ser chamadas de... Vamos chamar isso aqui de técnica. E aqui vamos nos deparar, então, com a tarefa. Θ, letra T, tarefa pela letra T maiúsculo. Esses elementos estão relacionados entre si. Observem que essas 4 noções estão fortemente ligadas. O modelo é esse, que está disponível também no vosso módulo. Eu estou frisando esse aqui para servir como base. E temos aqui ó, o logos, é constituído pela teoria, os discursos teórico-tecnológicos. Esse discurso teórico-tecnológico são que vão nos deparar o tempo todo, constituído por definições, propriedades, que vai permitir com que nós tenhamos a maneira de fazer qualquer tarefa que for proposto pelo professor ou pelo autor do livro didático. Então, essa aqui é a técnica é a maneira como realizar uma tarefa, e essa técnica deve ser justificada pela tecnologia, e a tecnologia também, uma vez justificada pela teoria. Além desses elementos teóricos que compõem o modelo praxeológico, os 4 noções, então, que vão ser chamados de tarefa, a tarefa, técnica, a tecnologia e a teoria, as 4 noções constituem uma praxeologia completa. Essa praxeologia, geralmente, se decompõe em 2 blocos, que são esses aqui. Isso significa dizer que quando o professor apresenta uma teoria, o conteúdo que ele vai trabalhar e mostra as propriedades e definições, geralmente os alunos perguntam, professor, pode dar um exemplo? Esse exemplo é um elemento que está aqui na praxis, e esse praxis é composto pela a tarefa, que é o exemplo que o aluno está pedindo, e a técnica para realizar essa tarefa. Quando o professor realiza essa tarefa, utilizando essa técnica, claro que é justificada pela tecnologia dentro daquela teoria, vocês alunos geralmente memorizam, mobilizam a técnica e aprendem como faz a tarefa. E você tem esse modelo praxis que é saber fazer. E quando você sabe fazer a tarefa, qualquer tarefa que o professor elaborar do mesmo tipo, você consegue realizar na maioria dos casos. O que acontece, em geral, é que quando esse sujeito é questionado para justificar por que a resposta que encontrou é correta, geralmente a maioria dos alunos tem dificuldade de justificar o que está desenvolvendo, porque geralmente esse bloco logos fica ao domínio do professor. O objetivo é fazer com que
estão apresentando esse modelo e fazer com que tanto o aluno quanto o professor mobiliza os mesmos conhecimentos de tal sorte que avancem ao longo do desenvolvimento dos estudos. Então, não se restringam ao saber fazer. Tem que mobilizar por que esse saber fazer funciona. E aí que está a teoria. Ao longo do nosso curso, não vamos o tempo todo tornando isso explícito, mas ao longo vocês vão perceber que o trabalho matemático começa, na maioria dos casos, na teoria, para depois chegar na tarefa. Todavia, o que então vem a ser um modelo praxeológico? O modelo praxeológico é um modelo para análise da ação humana institucional. Ou seja, tudo que a gente desenvolve na instituição passa por esse modelo, o que acontece na sala de aula. Vai encontrar a definição também no módulo que não vou apresentar aqui. Todavia, no tratamento de qualquer objeto de saber em matemático, é necessário a mobilização de registro de representação. Então, o segundo modelo que a gente traz é referente no tratamento ou estudo de objetos matemáticos. É necessário a mobilização de registro de representação. Essa ideia de registro de representação é proveniente do trabalho desenvolvido por Duval, Raymond Duval, que é um francês. Ela garante assegura que os objetos do saber não são acessíveis, ao menos que seja por meio de suas representações em diferentes registros. Isso que acontece geralmente no trabalho matemático. Todavia, esses conceitos nem sempre são colocados em evidência ou evocados pelos professores em sala de aula. Esse é o momento que estou trazendo essa discussão para servir de referência sobre tudo que a gente vai fazendo na frente, inclusive a linguagem que a gente vai utilizando quando se fala de representação de objetos matemáticos. Para Duval, em 1983, se não me engano, os objetos do saber matemáticos não são acessíveis, ao menos que seja por meio de suas representações. Isso significa dizer que se um sujeito pensar em um objeto de saber, dificilmente o terceiro ou a segunda pessoa ter acesso a esse objeto, ao menos que o primeiro que pensou naquele objeto revela o que está pensando, e essa revelação naturalmente vai passar por meio de representações, ou por gestos, né? Através dos gestos, como existem de diversas formas. Então, nós destacamos, 2019, você vai encontrar essa referência, 4 registros de representação predominantes em matemática. Que são, vamos pensar, eu tenho aqui um objeto de saber, mesmo jeito como lá, objeto ou um objeto de saber. Esse objeto de saber está na mente de um indivíduo. E aí, nós só temos acesso a esse objeto por meio de representações, e ele destaca 4 registros: língua materna, registro algébrico e registro numérico. Além do registro numérico, podem existir outros registros que a gente coloca como reticência aqui. Por exemplo, se a gente pensar na Libra, por exemplo, podemos encarar como um registro de representação, onde os signos mobilizados no Libra não são necessariamente os mesmos signos aqui na língua materna. Na língua materna, nós vamos mobilizar signos relacionados com as letras, que vai constituir um texto, obedecendo às regras de conformidade. Essas regras de conformidade são regras gramaticais na língua portuguesa. As regras de conformidade, num registro
algébrico, onde vamos mobilizar os signos para representar um elemento no registro algébrico, a gente mobiliza as letras, operações algébricas e estruturas algébricas, sempre mobilizando. Quando faz a representação, é evidente a pessoa identificar em que registro aquele objeto está sendo representado. No registro gráfico, temos lá os signos como ponto, traços, curvas, planos e as propriedades de representação de objeto no registro gráfico. No registro numérico, temos as operações e vão encontrar todos esses conceitos que estou desenvolvendo, mostrando aqui agora para vocês, no modelo que a gente está apresentando. E no módulo, isso foi bem estruturado para vocês poderem ter sistematicamente uns modelos de referência para vocês poderem construir os vossos conhecimentos. Então, isso faz parte do processo de aprendizagem. Por enquanto, nós estamos vendo de forma explícita a dita matemática que nós vamos trabalhar. Mas está aí dentro, daqui a pouco nós vamos continuar na aula subsequente. Na aula subsequente, vou apresentar mais 2 modelos, estão previstos na unidade 0. E é depois desses 2 modelos que a gente vai entrar para integrais duplas. Obrigado por me acompanhar.